Belchior que você ainda quer gravar? Opa! Cite nomes. Eu quero gravar Princesa do Meu Lugar, que é uma canção que está no show agora, acabei de botar, é recente. E eu recebi um toque da Melinha, que a Melinha me acompanha ao longo desses anos, é uma querida amiga que me aconselha muito sobre como levar esse show e ela me traz um pouco mais da presença do Belchior. E ela me lançou esses dias, me mandou um áudio cantando ela, Paulinha, essa canção não é tão conhecida, vai ficar lindo na tua voz, chamada Fogueira. Então, são duas canções que estão no meu radar. Eu começo esse álbum primeiro com uma canção que ele dá início à trajetória dele, que é Na Hora do Almoço, composta em 73, que é uma canção que ele já chega provocando toda a estrutura familiar, traz toda a memória de uma história de família que o Brasil tem. E eu acho uma canção muito impactante para se começar tanto um álbum como um show, porque é a canção que inicia o show também, junto com na sequência com a Palo Seco, que é uma canção também muito provocativa. O Belchior, ele sempre trouxe isso nas canções, né? Ele traz um pensamento provocativo, mas tem uma lírica como se fosse a gente passando um verniz para as canções entrarem de uma maneira cortante, porém fluida, né? Que é como ele diz, né? Eu quero com esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu trago como uma marcha o arranjo da canção, junto com a banda, a gente criou organicamente. E é uma marcha para a gente dizer que a gente segue em frente. Eu acho que essa canção dele, quando ele se retira, que ele fala, se você vier me perguntar por onde andei, ele continuava marchando e levando a poesia dele. Então a gente faz essa junção nesse arranjo, saindo de Na Hora do Almoço para Palo Seco, para dar essa continuidade. E são duas canções que eu sempre fico muito emocionado quando eu canto, desde sempre quando eu ouvi. Essa canção, para mim, eu acho que é uma das mais emocionantes. Eu, como nordestino que sou, eu vou enxergando todas as imagens dessa poesia, deixo elas me atravessarem. A melodia dela é uma melodia que é muito tocante. Eu acho que ele foi muito feliz nessa composição, assim, para narrar esse Nordeste. E para mim é uma das minhas preferidas na vida, no álbum, no show. Uma vez eu vi uma frase, né? Uma canção que traz galos, noites em quintais, é uma canção que de fato é uma canção que pode nos atravessar. Essa canção eu costumo dizer que é quando eu trago todo meu coração fogoso pernambucano. A gente fez um arranjo meio que ele faz um breguinha, mas é uma canção de uma poesia muito romântica, né? Que o Belchior também era muito romântico. Esse arranjo surgiu organicamente no show, porque ela é uma canção longa e eu queria narrar uma história, né? O Belchior, ele tem essa coisa das composições longas de muitas palavras e a gente faz esse arranjo que ele vai como se fosse uma locomotiva que vai ali girando, 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 vai discorrendo a poesia e dando essa base para eu também flutuar com minha voz e contar essa história romântica de vem aqui no meu colo, mas também dança aqui abraçadinho comigo, também é uma das minhas preferidas dele. Essa canção é um clássico. Eu acho que muita gente, quando não conhece a obra, as pessoas que vão no show e que ouvem o disco, vai falar, essa música do Belchior. Essa é uma canção que virou um clássico dos clássicos dele, as mais. A gente fez um arranjo mais pop, assim, né? O arranjo dele é mais pra trás, a gente tem uma coisa mais pop. E é uma canção que a gente se diverte muito fazendo. Esses arranjos foram tomando vida e essa canção era uma canção que a gente não pensou muito. A gente simplesmente tocou e ficou assim e a gente registrou do mesmo jeito que acontece no show e na vida. A gente tentou ser bem fiel ao que a Elis fez, né? Acho que é a nossa referência, né? A Elis deu vida a essa canção. É uma canção que atravessa o tempo, como muitas canções dele. Eu brinco muito com os textos, é um lugar onde eu me divirto como cantor, mas também ela tem esse questionamento que a gente precisa entender, que as coisas elas vão migrando, mas pra gente também foi um desafio porque a gente pensou, o que é que a gente faz de diferente? Porque é uma canção que é um clássico, na voz de uma grande artista, de um grande compositor, e a gente falou, a gente faz.
pega o que a gente ouviu e só faz, e faz como a gente entender na hora, e foi assim que foi feito. E eu adoro cantar essa canção, adoro, acho que é uma canção que a gente tem que ouvir sempre pra gente lembrar de algumas coisas importantíssimas. Precisa mais, tem que ser literal. O passado é uma roupa que não nos serve mais, que a gente sempre ressignifique as coisas e que a gente mexa com a nossa cabeça, a gente provoque isso. E essa canção faz muito isso com a gente. É uma canção que é uma parceria de Belchior e Fagner, uma canção que não foi gravada pelo Belchior, foi gravada unicamente pelo Fagner e também pela Leni Andrade. Ela soa muito como uma canção lado B, mas eu adoro quando ele fala: uma moto macia e leve para cruzar a geografia da minha melancolia, porque a vida é mesmo breve. E eu preciso disso mesmo que você diz que eu preciso. Essa canção ela soa como muito atual, como muitas dele, mas particularmente era uma coisa que eu queria cantar nesse momento, pegar uma canção menos conhecida e trazer com um frescor para o show e para o disco. Como é um disco ao vivo, né, um registro desse show, então ela é uma escolha também orgânica, como as escolhas do show. Só para trazer um frescor pra gente. Essa é acho que a gravação, para mim, uma das mais especiais e preferidas desse álbum, porque eu selo uma parceria muito importante, que é com o João Barros, que faz a guitarra, um parceiro de mais de 15 anos de estrada, e aí mostra um pouco a nossa sintonia de guitarra e voz. Uma música, um arranjo muito nu, despido, mas de uma poesia profunda. Para mim, essa gravação, assim, eu escuto e fico muito feliz. Me sinto flutuando junto da guitarra do João e eu sinto que eu estou deslizando junto com isso. Então, isso é muito pessoal. Mucuripe é outro desafio, né? Porque também é um clássico. Mas a gente fez um arranjo para que eu pudesse trazer uma coisa do cantor, né, para essa canção, porque também é uma canção que traz essa memória de Fortaleza, né, do Ceará, que é um lugar onde brotou esses compositores, esse movimento de Fortaleza do Fagner, Belchior, Amelinha, Dinardo. Então, para mim, essa canção ela representa um pouco essa turma que, numa época, estava defendendo os seus ideais, defendendo o seu estado. E também jovens como eles todos, muito profundos e ali conversando com o mar. Eu acho isso muito bonito. É um clássico também gravado por dois grandes mestres, né? Que é o Roberto Carlos, que é a gravação original, e a Elis depois na sequência, que também, para mim, como já falei antes, é uma grande referência. Então eu só pedi permissão e cantei para poder colocá-la no álbum. Ixi! Essa para mim foi o maior desafio e a grande incógnita do show e do disco, porque essa canção, ela de fato é a canção que põe o Belchior como um grande compositor dentro da história dele, ele costuma dizer isso, né? Então eu sempre ouvia de muita gente dizendo: mas você vai cantar como os nossos pais? Depois da também gravação da Elis? Aí eu ficava com aquelas vozes na minha cabeça: mas o que é que você faz com a canção dessa? Você tem que cantar, um cantor tem que cantar essa música. Então eu sempre colocava ela no final, às vezes eu não cantava no show, mas imagina, todo mundo ia pro show do Belchior esperando eu cantando Belchior, querer ouvir como nossos pais. Que muita gente também, quando não sabe, não tem muita profundidade, porque o Belchior, como ele foi muito gravado, ele tinha um timbre também muito peculiar, muita gente não ouvia, não entendia a obra dele, assim, o grande público, né? Então ele tomou vida com os intérpretes. Então eu lembro que quando ele fez a passagem dele, quando teve a morte dele, eu cantei essa canção na virada cultural em São Paulo, muito emocionado porque ele tinha feito a passagem. Era uma canção para mim que fala muito sobre ele, sobre os questionamentos dele. E aí eu desci do palco e fiz ela junto das pessoas na rua, e ali eu acho que eu tomei ela para mim de um jeito assim muito horizontalizado. Eu desci ela do lugar e deixei ela aqui, junto com todo mundo, que é uma canção que todo mundo cantaria junto, todo mundo canta junto. E aí a gente também deixou fluir. E eu também coloquei, depois
10 anos cantando, né? Eu parei de ouvir as gravações dela para ela entrar e atravessar o artista que sou. Então, o grande clássico dele. Paralelas foi a primeira canção que a gente gravou, né? O disco, ele surgiu pelo convite de fazer Paralelas. E quando eu recebi o convite para fazer no Live em VIP, né, do Dudu Borges, que é um projeto que ele tem dentro do selo dele, que é a Análoga, que é o Live em VIP, que você grava tudo num plano sequência de take áudio. Ele pediu, você escolhe a canção, né? E, genuinamente, eu escolhi Paralelas, porque ela é uma canção que eu como romântico, cantor romântico que sou, ela tem todas as fases de uma relação. Então, ela atravessava todas as fases da minha relação com a música, com o Belchior, com a poesia. Acho que é uma canção muito impactante, né? E ela traz a imagem do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito importante para o país, por essas imagens lindas e poéticas que o Rio traz, mais engraçado que um nordestino narrando esse rio. Eu escolhi por isso, por esse movimento genuíno, mas também por esse desenho que eu acabei de falar.